Como melhorar seus desenhos com Gesture Drawing ou desenho gestual? Como estudá-lo e quais técnicas os mestres utilizam para dominá-lo? Com o que eu vou lhe mostrar aqui, eu tenho certeza que você poderá aumentar o seu potencial ilimitado utilizando as estratégias de Steve Houston como base. E se acha que não terá de se esforçar para tal feito, você está fadado a continuar estagnado com a sua arte. Você sabe o que é desenho gestual ou gesture drawing? E uma definição simples seria a curvatura longa de qualquer estrutura, o movimento. Eu me perguntava diretamente o que tinha na cabeça dos artistas ao realizar esses desenhos gestuais. Sendo bem honesto, achava que não tinha muito significado e que só era um monte de rabiscos aleatórios. Porém, o fundamento existe. Tudo que irei te explicar por aqui são fundamentos que eu aprendi com Steve Houston, um artista famoso da gringa e natural do Alasca. Ele obteve seu diploma no Art Center College of Design em Pasadena, Califórnia. Ao ler Figure Drawing for Artists, do Steve Houston, eu notei a importância de se utilizar linhas longas e curvaturas para que possamos sentir a vida na posição que estamos desenhando. O fato de utilizarmos tais linhas é justamente capturar a essência do gestual, exagerando e dando mais drama à peça. O corpo humano é composto por mais de 70% de água e Steve bate nessa tecla, afirmando que devemos ter a consciência de que as coisas orgânicas são fluidas e assimétricas. Mas é claro que haverá exceções. Olhe para a curvatura da nossa espinha. Você consegue notar que é uma forma fluida. Pegar a ideia geral do objeto, o gestual, é fundamental antes de ir para qualquer etapa dos detalhes. Olhe para essas 3 bolinhas, por exemplo, e me diga qual o gestual delas. Talvez ainda não fique claro, mas ao fazer isso, você consegue notar que tem um movimento, uma certa fluidez. Gesture Drawing não é o contorno das formas, é o movimento que está fazendo de acordo com as estruturas. Simplificar a curvatura das laterais dos objetos que são tridimensionais irá facilitar para você, pois assim haverá um gestual na forma. Ao realizar os seus desenhos, evite que eles fiquem simétricos, pois isso anulará seu gesto fluido, a não ser que o formato seja oval. Aqui está outro pensamento sobre esse eixo ou estrutura curva e longa. Sempre erre do lado mais dinâmico. Ou seja, se o gesto for curvo, torne-o mais curvo. Se a sombra for escura, coloque-a um pouco mais escura. Não hesite em fazer esse tipo de alteração, pois muitas das vezes é aí que vai sair o seu toque único, o que nós chamamos de estilo. Nosso objetivo é sempre manter a estrutura sem deixar de receber o efeito gestual. E lembre-se sempre de evitar colocar linhas simétricas, como eu disse anteriormente, pois isso aí vai matar o gestual do nosso objeto e não é isso que nós queremos. E muito cuidado para não ser enganado pelos contornos das formas, as oscilações. Afinal, o que queremos são as grandes curvaturas que definem as maiores estruturas. Segundo Houston, aprendemos que qualquer coisa viva é principalmente água, ou seja, fluida. O nosso corpo humano ele é formado por ondas. A onda é a vida de forma relaxada. O zigue-zague é a vida em ação ou agressão. Artistas usam design de ondas em muitas situações para evocar apenas esse tipo de sentimento. O que vimos até agora foi a ideia básica do que é gestual. E se aprofundando mais, nós teremos uma ideia de como aprimorar as nossas peças. E não se preocupe, são fundamentos bem basados que, inclusive, retirei de livros e aulas de grandes mestres do desenho. Contrapor vem dos gregos e romanos por meio do Renascimento. É uma técnica utilizada por mestres antigos e nos dias atuais que faz com que o peso do nosso corpo seja distribuído em apenas uma perna ou pé. Rodin, um artista francês, denominou essa mesma técnica de curva clássica. Nos seus trabalhos, o mesmo tende a enfatizar o realismo do corpo humano, bem como também o caráter individual e a fisicalidade ao todo. A sua obra mais famosa, inclusive, foi O Pensador. Mas por que isso é tão importante? Porque assim que o peso muda, a pose se torna dinâmica e assimétrica. A pose tem mais energia potencial e isso parece mais vivo para nós. A interação entre simetria e assimetria é o que constitui o íntimo de um bom design. Na narrativa, chamamos isso de drama, um tema amplo que representa um aspecto da vida e que, com certeza, mantém vários artistas ocupados ao longo de suas carreiras. O peso do corpo é distribuído de forma desigual, geralmente fazendo com que os quadris e ombros se ajustem em ângulos opostos. E caso você tenha se perdido na explicação, olhe aqui para essa imagem. Se você traçar uma linha reta de um ombro para o outro, teremos uma direção. Fazendo o mesmo com o quadril, temos outra. Observe o apoio dos pés. É isso que chamamos de peso. Tornar absolutamente tudo simétrico acaba deixando a sua arte sem graça. Porém, com a assimetria, tudo se torna improvável, tendo em vista o corpo humano com diversas possibilidades na hora de desenhar e explorar as poses. Atenas, um século antes de Cristo.
Apolônio, um escultor grego, criou o que viria a ser uma das obras que os artistas iriam se inspirar e trazer ao mundo suas visões e interesses através da arte, principalmente com as esculturas de mármore. Ele foi o responsável por criar o torso de Belvedere, cujo qual Michelangelo se inspirou, provavelmente para fazer a estátua de Davi, considerada inclusive como uma das obras mais importantes do Renascimento, e atualmente uma das mais famosas do mundo. Logo após isso, uma série de obras foram surgindo e a técnica do contraposto estava cada vez mais evidente. Na obra Era de Bronze, Rodin levou a curva clássica um pouco mais longe e a estendeu até o braço levantado. Veja como o gesto do quadril se aproxima até o cotovelo e como o peso da perna está bem distribuído. Eu não quero que você fique hipnotizado pelos detalhes anatômicos, principalmente pela época, mas que preste atenção na curva única do nosso eixo longo. O objetivo é encontrar o maior número de gestuais possíveis, observando o movimento de um lado para o outro. Cada marca que fazemos, seja cuidadosamente renderizada ou vagamente esboçada, deve funcionar como uma seta visual. Gestury é a conexão e a relação entre as formas, a linha de vida embutida dentro de qualquer ser vivo. Com essa ideia em mente, seus desenhos se tornam mais naturais, evitando que pareçam rígidos, mecânicos e remendados. Mas por que esse conceito é definido pelo eixo longo? Todas as partes do nosso corpo se conectam de ponta a ponta, e qualquer artista que focar a sua concentração nessa definição acabará com o resultado montado. O trabalho da arte é orquestrar a vida em algo mais poderoso, eficaz e significativo, algo muito maior do que simples conexões entre as partes individuais do nosso corpo. Segundo a analogia de Houston, o gestual é o molho secreto do chefe. Tenha em mente que quanto mais longe e graciosa for a curva gestual, mais suavemente o olhar irá se mover sobre as formas diversas na sua peça. E não se esqueça, sempre erre para o lado mais dinâmico. Lembre da definição que dei no início do vídeo sobre exagerar os gestuais. É exatamente isso. Nem tudo é o que parece. E eis a beleza da coisa. Exagere tudo o que você vê ao estudar uma imagem, pois essa é a essência do gestual. Recentemente, vi algumas demonstrações de Steve Houston estudando gestuais em tempos de 1 a 5 minutos. Não só para pegar dicas extras, mas também para avaliar se ele estava realmente aplicando aqueles conceitos abordados. Ao fazer algumas anotações pontuais da aula, é de se observar que até mesmo o jeito de segurar o lápis ao começar uma sessão de desenhos é importante. Isso ele explica de forma bem detalhada. A explicação clara de segurar o material que você está utilizando dessa maneira, se tratando de arte tradicional, é a amplitude que você terá em relação ao papel. Seus movimentos se tornam mais controlados e você fica um pouco mais livre para fazer traços longos. Resumidamente, você consegue desenhar com o braço todo, não somente com o pulso, pois assim seu movimento ficaria limitado. No caso da arte digital, pelo menos eu não tenho a necessidade de segurar minha caneta dessa forma. Isso pelo fato de termos o benefício do zoom na palma das nossas mãos. Steve defende que é melhor você cometer erros deixando as formas gerais do corpo grandes do que pequenas. Isso também para demonstrar a fluidez das partes gerais do corpo humano. Em suas demonstrações, Steve afirma que às vezes ele trabalha mais tempo na cabeça para ver se ela se encaixa melhor no gestual, uma cabeça que seja mais característica e não apenas genérica. Em contrapartida, às vezes ele faz a cabeça com várias formas ovais, enquanto observa a pose e a absorve para fazê-la de um jeito estratégico, desacelerando o ritmo. Ele sempre está procurando por linhas longas, eixos longos. Logo depois, caso sobre tempo, ele volta para realizar conexões melhores entre as partes, para que tudo funcione de um modo geral. E lembre-se, linhas longas e curvas para que possamos sentir a vida da pose. Em algumas posições, ele faz até mesmo vários traços em uma área próxima da parte do corpo que está tentando desenhar, para que o público decida por si mesmo a escolha da linha que ficará mais adequada para aquele gestual. Eu percebi, inclusive, que ele utilizou essa estratégia quando o tempo ficava curto, faltando cerca de 5 segundos para a finalização da pose. Não passe para outra etapa caso você ainda não tenha deixado uma mensagem geral sobre aquela parte que está desenhando. Por mais simples que o traço seja, deixe uma mensagem, ou seja, deixe o mais nítido possível, porém de uma forma resumida. Afinal, o seu tempo é curto, caso esteja fazendo um estudo de 1 a 5 minutos. E se você perceber, em algumas poses a sombra é curvada de acordo com a estrutura. Isso porque a mesma dará mais vida ao desenho e também se encaixa na ideia da perspectiva da forma. E é claro que temos um fundamento por trás das sombras curvadas. Houston fala sobre isso de maneira breve no início do seu livro, afirmando que os nossos olhos enxergam o formato do objeto. Portanto, ao realizar o sombreamento de acordo com a curvatura de alguma forma, isso vai dar um senso a mais de profundidade à nossa peça. Isso tem um nome que, inclusive, um outro mestre aborda em um outro livro, que é o que chamamos de wrapping lines, ou linhas de contorno. O mestre que aborda essa técnica de forma mais profunda em um dos seus livros é o Michael Hampton. Hampton afirma que a decisão mais importante a ser tomada ao realizar as linhas de contorno
contorno é se a forma está se afastando ou se aproximando do visualizador. Uma linha de contorno é desenhada na parte superior em todo gestual para descrever a maneira como a forma está se movendo pelo espaço. Geralmente as linhas de contorno são utilizadas em sketches rápidos, ou seja, desenhos rápidos apenas para indicar a perspectiva da forma, o que não anula o fato de você poder e deve utilizar como uma forma de sombreamento. Com as dicas que você pegou nesse vídeo, você estará pronto para começar um estudo mais consciente e não aleatório. A minha recomendação é que comece a fazer estudos de modelos vivos através de sites online. Inclusive, deixarei logo na descrição alguns deles. Comece com estudos rápidos de 1 minuto, depois para 2, 3 e assim por diante. O objetivo aqui não é desenhar de forma apavorada, porque o tempo está acabando. O objetivo é capturar o movimento da imagem e desenhar o que você conseguir no tempo que você tem. E caso não consiga, não se preocupe. Desenhe com calma, leia a pose antes de botar a mão para funcionar e capte o maior número de gestuais possíveis. Caso ainda sobre tempo, volte com calma e conecte as partes, assim como o Houston faz. Um outro tipo de exercício é você realmente assistir como o próprio mestre Houston executa seus gestuais e anotar pontos que você acha importante. Também deixarei aqui logo abaixo desse vídeo algumas aulas do mesmo. Mas Rainan, e você? Você aplica esses conceitos? Com toda certeza. Em todas as minhas artes eu tento tomar decisões mais conscientes possíveis sobre o que eu abordei nesse vídeo. Mas, como artistas, lembre-se que a nossa função não é somente focar no gestual, mas em estrutura, anatomia, perspectiva, design, etc. E falando em perspectiva, eu tenho um vídeo recente no meu canal que aborda sobre o tema e como você pode estudá-lo. Então, te vejo por lá.